Senhor. Menos de mim vão ver e a aparência se desfaz e diminua eu e Ele cresce. Boa noite, amados. A paz do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Sejam bem-vindos a mais uma live do nosso encontro de vitória, de celebração. Eu quero te convidar, você e a sua família, a adorar ao Senhor nessa noite, amém? Se reúne com seus familiares, aí na sua sala, na sua cozinha, para juntos celebrarmos ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, amém? Eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 10. João 10, verso 10. Amém? Você que está com a sua Bíblia pode acompanhar comigo. Diz assim a palavra: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? A primeira parte desse versículo, ela é meia assustadora, né? Fala do ladrão, que ele vem para roubar, matar e destruir, né? E você sabe muito bem quem é o ladrão das nossas vidas, das nossas almas, né? O inimigo das nossas almas, ele vem somente para matar, roubar e destruir. E assim na nossa vida, nós muitas vezes ficamos com essa primeira parte do versículo, essa parte A, né? Nós nos atentamos somente para as coisas negativas, as notícias negativas, aquilo que tem vindo aos nossos ouvidos, que tem muitas vezes nos desanimado, né? A televisão, a mídia, tudo que vem com notícias para nos desanimar, é tudo isso que fala a primeira parte do versículo. Mas o verso não termina assim, o verso 10 fala: eu vim, eu quem? Deus, Jesus, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, vida completa, vida plena. Ou seja, você não está só, queridos. Você não está sozinho, ainda que você tenha se sentido só, triste, cansado, desanimado, o Senhor é contigo. Ele diz: eu vim para que tenham vida, eu vim para te dar a cura, eu vim para te dar a esperança, eu vim para te fazer o milagre que tanto você espera. Amém? O Senhor, Ele é poderoso. Nós não podemos nos atentar somente para o ladrão que vem tentar roubar a nossa paz, que vem tentar tirar a nossa alegria, que vem tentar nos desanimar, mas que nós possamos olhar para Jesus, porque Ele diz que Ele veio, Ele está aqui conosco, Ele está com você nessa luta, na sua peleja, no seu dia a dia. Ele é por você, Ele é contigo. Amém? E a obra que o Senhor tem nas nossas vidas, a obra que Ele começou, Ele vai completar, porque Ele é poderoso. Amém? Creia nessa palavra, querido. Creia no poder do Senhor Jesus, e principalmente nesses dias em que nós estamos vivendo. Fique com a segunda parte, que o Senhor veio. Ele veio e Ele está em nosso meio, Ele está agindo por nós, Ele é por nós. Amém? Nessa hora eu gostaria de te convidar a fechar os seus olhos para orarmos. Eu tenho alguns pedidos de oração aqui de alguns irmãos que foram acometidos por essa enfermidade do Covid. O irmão Armandora e o seu esposo, lá de Sertãozinho, o Luca e o Marco, o irmão Luiz de Franca
E vamos orar também para todos que têm, né, sido acometido por essa enfermidade, que têm tido sintomas, que têm esperado um diagnóstico, muitas vezes se encontra com medo, temeroso, mas vamos profetizar esse Deus de João 10:10, que Ele veio, que Ele está aqui, que Ele é poderoso e que nós já colocamos, Senhor, essas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, ó Deus, por essa palavra poderosa, Senhor. Ó Deus, nós cremos, ó Deus, que Tu és por nós, Senhor, e nós colocamos essas vidas diante do Teu altar, Senhor, crendo que o Senhor é o médico dos médicos, Senhor, que o Senhor veio para dar vida, Senhor, ainda que somos acometidos, Senhor, ó Pai, por enfermidades físicas, o Senhor vem com a Tua cura, Senhor, porque Tu és o médico dos médicos, Senhor, e nós entregamos estas vidas nas Tuas mãos, ó Pai, e profetizamos, Senhor, o Teu sobrenatural, profetizamos o Teu milagre, a cura sobre essas vidas, ó Deus, e sobre todos esses que têm, ó Pai, sido acometido por essa enfermidade. Declaramos a vida do Todo-Poderoso, a vida do Deus que cura, a vida do Deus de milagres, o Deus que está aqui nessa noite, que está aí na sua casa. É esse Deus que nós queremos levantar um altar de adoração nessa noite, que nós queremos celebrar, Senhor, ó Pai, porque Tu és digno, Senhor, Tu és digno do melhor, Senhor, ó Deus. Ó Pai, muitos têm vivido, Senhor, ó Pai, dias de desânimo, Senhor, mas Tu és a esperança, Senhor, e é o Deus da esperança que nós queremos celebrar nessa noite, Senhor. É a Ti que nós queremos glorificar, honrar o Teu santo e precioso nome. Seja bem-vindo aqui entre nós, seja bem-vindo em cada casa com a Tua presença, e recebe os louvores da Tua igreja nessa noite. Recebe os louvores do Teu povo, Senhor. Para isso estamos aqui, Senhor, para oferecer um altar de adoração a Ti. Aleluia, aleluia. O Senhor é bom, amém? O Senhor é maravilhoso. Há dias bons e há dias maus, mas em todos eles nós precisamos adorar o Senhor. Não importa a circunstância que você tem passado, erga um altar de adoração a Ele aí onde você está, aí na sua casa, no seu lugar. Erga suas mãos, feche seus olhos. Quando você adora o Senhor, Ele vem e age ao seu favor. Quando você adora o Senhor, Ele vem e derrama o óleo de alegria sobre a sua vida. Adore a Ele, independente da circunstância que você tem vivido e passado. Aleluia, Jesus. Perto quer estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei.
junto aos teus pés. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, Senhor, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Talvez você tenha vivido impossíveis na sua vida nesses dias, mas eu quero te incentivar nessa hora a erguer as suas mãos aí onde você está, a fechar os seus olhos. Feche os seus olhos aí onde você está e comece a pensar nesses impossíveis que você tem vivido nesse dia. Qual tem sido o impossível que você tem vivido? Qual tem sido a circunstância difícil que você tem vivido nesse dia? Comece a pensar aí e comece a entregar no altar do Senhor. Comece a depositar no altar do Senhor. Oh, comece a colocar diante do Senhor tudo aquilo que você tem achado difícil aos teus olhos de resolver, tudo que tem trazido cansaço para a sua vida, desânimo. Deposita no altar do Senhor. Erga agora um altar de adoração. Feche os seus olhos e deposita isso diante do Senhor. Quando você adora o Senhor, enquanto você adora, Ele vem e acha o seu favor. E declare que essa circunstância não vai te fazer parar você de adorar ao Senhor, porque o Senhor, Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Então aí onde você está, erga um altar de adoração ao Senhor e seja livre agora. Seja livre dessa circunstância do medo, seja livre dessa circunstância da ansiedade, seja livre dessa circunstância da enfermidade. Em o nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida: seja livre e erga um altar de adoração ao Senhor. Erga um altar de adoração a Ele. Se você tem palavras de louvor a Ele, exalte o nome dEle nessa noite. Diga a Ele aí onde você está, que Ele é poderoso, que Ele é grande, que Ele é lindo, que Ele é santo, que Ele é tremendo, que Ele está acima da sua circunstância. Adore, adore, adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Enquanto você adora, Ele acha o seu favor. Te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor. Oh, seja qual for a circunstância, te louvarei.
louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluias. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, Senhor, porque tu és tremendo, Jesus. Tu és santo, porque a tua presença ela é real. Te adoramos nessa noite, na beleza da tua santidade. Exaltamos o seu nome, porque tu és santo, tu és santo. Aleluia. Um coração grato move o coração de Deus. Um coração humilde, sincero e contrito na presença do Pai move o coração de Deus. E Ele se vem. Ele vem até você. Ele está sentado no alto e sublime trono. Mas quando você se prostra em adoração a Ele, com o coração aquebrantado, Ele vem ao teu favor. Ele vem até você. Ele age por você. Tenha um coração grato, queridos. A gratidão, a adoração, ela move o coração de Deus. A gratidão, ela celebra o teu presente. A gratidão, a adoração, ela prepara o teu futuro. Então adore o Senhor. Os olhos do Senhor te procuram nessa noite. E que eles possam te encontrar e te achar como um verdadeiro adorador. Aleluia, Jesus. Sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Assim verdadeiro adorador, confesso este louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro adorador. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Acha em mim verdadeiro adorador, confesso este louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor.
ti, meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. Achei em mim verdadeiro adorador. Confesso esse louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. Achei em mim verdadeiro adorador. Com vestes de louvor, quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. Achei em mim um verdadeiro adorador. Achei em mim um verdadeiro adorador. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Queremos ser achados por Ti nessa noite, Senhor, como verdadeiros adoradores que Te adorem em espírito e em verdade. Recebe, Senhor, o nosso louvor. Aleluia. Amém? É o nosso prazer adorar ao nosso Deus. Nós vamos continuar adorando ao Senhor com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Se você tem separado aí na sua mão, você pode separar, nós vamos orar, nós vamos agradecer ao Senhor. Mas eu quero ler o texto de 2 Coríntios 9, 6. 2 Coríntios 9, 6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o que propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Lá no 10, ora, aquele que dá a semente ao que semeia, o pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Amém? Nesse momento eu quero te incentivar a separar uma oferta de gratidão ao Senhor. Não porque o pastor ou a gente às vezes tem falado, lembrado do compromisso e fidelidade do Senhor, ao Senhor e com a igreja, porque a igreja não para, amém? Tudo que você vê acontecer, por mais simples que seja, precisa de recursos, é internet, são luzes, são equipamentos, então, de algum lugar tem que sair, o Senhor não precisa de nada disso, mas a igreja precisa para se manter. E nós somos gratos a Deus por aqueles que têm se mantido fiéis, mesmo no tempo de dificuldade. Porque nós temos visto que muitos que têm se mostrado fiéis e têm sido gratos a Deus, mesmo no tempo difícil, têm prosperado.
né? Nós temos nos alegrado com muitas bênçãos e testemunhos de muitas pessoas. Mas, por outro lado, eu estava pensando que alguns que, às vezes, testemunhavam muito, pararam de testemunhar de alguma forma. E eu quero te desafiar a analisar o seu coração e o meu coração. Muitas vezes, nós estamos parando de receber algumas bênçãos e dar testemunhos porque nós estamos focando nos nossos problemas, nas nossas situações difíceis que temos vivido e que realmente estão difíceis, não é fácil, abala o nosso psicológico, emocional e espiritual, sim, mas nós temos que nos manter firmes na palavra de Deus, que é viva e verdadeira. Amém? E aqui a palavra é clara em dizer que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, mas aquele que semeia com abundância, também ceifará com abundância, e para contribuirmos com alegria. Então, vamos primeiro analisar os nossos corações, parar de reclamarmos, né, dos problemas e ter um coração grato. Então, o meu desafio para você neste momento é oferecer uma oferta de gratidão ao Senhor, né? Ah, mas nós temos passado por problemas tão difíceis, sim, mas olhe para as coisas boas. A cada dia Deus tem me feito, antes de eu levantar da cama, agradecer por mais um dia de vida, por estar vivo. Já parou para pensar nisso? Deus tem enfatizado essa parte comigo. Eu tenho feito um curso de Ministério Infantil, onde uma das atividades de ontem foi fazer o pote da gratidão. E todo dia você colocar, escrever num papel uma ou mais motivos para você agradecer e colocar dentro do vidro, né? Isso eu já tenho feito em oração todos os dias, mas hoje eu fui e coloquei. Então eu quero te desafiar, mesmo que você não fazer um pote da gratidão, como eu fiz, fazer simbólico, né? Oferecer uma oferta de gratidão ao Senhor, sim, porque o Senhor tem nos dado tanto. E muitas vezes, talvez você, por você não estar vindo à igreja, você deve te falar assim, mas quando eu estava na igreja, eu dava tão pouquinho, né? Eu tenho vergonha de entregar ao pastor tão pouco. Amados, o Senhor não vê, né? Aqui fala que aquele que contribui conforme foi proposto em seu coração. E o Senhor vê a nossa fidelidade e Ele retribui, amados. Ele retribui. Nós somos gratos que às vezes nós temos visto pessoas que às vezes recebem tão pouquinho, né, de serviços picados e vai lá e pega o seu dízimo daquele pouco. E eu sei que se nós ficamos felizes de ver aquela fidelidade da pessoa, quanto mais o Senhor, porque Deus não vê o valor, mas Ele vê a nossa fidelidade, a nossa gratidão. Por que nós temos que ser gratos hoje, no dia de hoje? Porque nós acordamos. Amém? Nenhum dinheiro, nenhuma oferta vai pagar a Deus, porque Deus não precisa disso. Mas Deus tem nos dado tanto, amados. Não tem faltado pão na minha e na sua casa, amém? Deus tem nos permitido estar vivos, de pé. Ai, pastor, eu estou com uma dor na minha perna. Glória a Deus, porque você tem perna, amém? Ah, estou com um problema no meu carro. Glória a Deus, porque você ainda tem um carro. Quantos perderam tantas coisas e perderam a vida, perderam familiares, mas nós estamos aqui para testemunhar e sermos gratos ao Senhor. Então, eu quero te desafiar a pensar nessa palavra, semear, mesmo que seja pouco, mas com alegria. O Senhor, o seu pouco nas mãos de Deus, se transforma em muito, e o Senhor faz multiplicar a sua sementeira. Então, pense nisso, faça um potinho da gratidão e agradeça ao Senhor, e de repente, se você não quer entregar aquele pouquinho, né, vai juntando, né, faz uma caixinha aí e fala, olha, no final do mês, você assim, olha, eu vou lá, né, bate aqui na porta, vem entregar minha oferta, né, de amor, de gratidão ao Senhor. Não importa aquilo que o Senhor ministrar ao seu coração, mas que nós possamos ser gratos e ser fiel no pouco para que o Senhor nos coloque sobre o muito. Pega a sua oferta, seu dízimo, nós vamos orar ao Senhor. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem sido tão fiel conosco. Mesmo que o Senhor tenha nos dado tanto, muitas vezes nós temos sido infiéis. Nós não temos, ó Pai, mantido a fidelidade contigo, mas o Senhor tem se mostrado fiel em todo o tempo, porque o Senhor tem nos dado livramento, o Senhor tem cuidado da nossa vida, dos nossos familiares, o Senhor não tem permitido faltar o pão na nossa mesa, ó Pai. Nós estamos respirando, ó Deus, isso é motivo de sermos gratos a Ti. Nós queremos entregar nossa oferta de gratidão ao Senhor, primeiramente de adoração a Ti,
E a oferta, literalmente, e os dízimos, neste momento, nós consagramos ao Senhor, ó Pai, como forma de gratidão, não por obrigação, não gemendo nem com tristeza, mas com alegria, porque o Senhor ama quem dá com alegria, e o Senhor retribui injustiça, porque é assim que diz na sua palavra, a qual nós lemos nessa noite, e que o Senhor abençoe os celeiros dos teus filhos, aqueles que têm podido contribuir, e aqueles também que não têm tido essa condição. Eu profetizo a bênção do Senhor, que eles terão, ó Pai, não para emprestar para as pessoas ou para ofertar ao teu reino, mas para dar, ó Pai, porque o Senhor dará em abundância aos teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Como é bom estar aqui mais uma vez, adorando ao Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória. Espero que você esteja bem. Hoje nós mudamos um pouquinho aí, né, a maneira de conduzir, né, os acontecimentos do nosso encontro de celebração. Nós já fizemos a oferta, né, e com certeza você está com o seu coração preparado para ouvir a palavra do Senhor nesta noite, né? Como você ouviu no começo, a Adriana fazendo alguns pedidos para alguns irmãos, né? Amados, nós precisamos ter consciência do que nós estamos enfrentando. Essa realidade que nós estamos vivendo não é brincadeira, né? Eu já falei aqui há algum tempo atrás, enquanto nós estávamos vendo as coisas somente pela televisão, e às vezes batia até alguma certa dúvida no nosso coração com relação àquilo que nós vimos, né? Mas as coisas têm se aproximado, como foi solicitado aqui alguns pedidos de oração, alguns irmãos lá de Sertãozinho, amigos bem próximos da gente, né, que estão passando por uma guerra com essa enfermidade, né? Eu também tenho pedido aí oração por um irmão lá de Franca, que ele é obreiro do pastor Toninho, que também está hospitalizado, né? Também passando por um problema muito sério com essa doença. Inclusive, a última notícia que o pastor Toninho nos passou foi que a médica disse que ele precisava ser aspirado, porque ele estava com os pulmões muito cheios, mas não tinha condições de fazer isso, porque ele está entubado, e ele não tem como tirar, né, os aparelhos, porque ele necessita dos aparelhos. Então, amados, veja a situação que muitos estão enfrentando, e nós não podemos brincar com isso, né? Eu sei que muitos poderão dizer, mas Deus é poderoso. Eu também creio que Deus é poderoso, eu creio nisso. Mas se nós olharmos para a Bíblia, queridos, eu estava lendo esses dias no livro de Reis, no livro de Crônicas, muitos reis que eram homens de Deus, que foram escolhidos por Deus, também sofreram com algumas enfermidades, e alguns morreram com enfermidades. E quantos grandes homens de Deus também que já perderam a sua vida devido a algumas, que foram acometidos por algumas enfermidades. Então nós não podemos brincar com tudo isso que nós estamos vendo. Nós temos que ser prudentes, nós temos que estar clamando a Deus, buscando a direção do Senhor, orando por aqueles que estão passando por esses problemas, para que eles sejam alcançados pela graça e pela misericórdia do Senhor Jesus. Amém? Então que você esteja orando. Você ouviu aí os pedidos que foram aqui levantados, né? Você não esqueça nas suas orações de interceder por esses amados irmãos e aqueles que você conhece, né? Você esteja orando por essas pessoas. Amém? Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos meditar nesta noite no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Eu vou ler na versão NVI, tá? Eu não sei se todos têm essa mesma versão, mas vai ser essa que eu vou compartilhar. NVI. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 5,
versículo 17. Se nós estivéssemos todos aqui na igreja, eu iria perguntar assim: diga amém quem achou aí na palavra, né? Mas nós não estamos aqui com todo mundo, tem algumas pessoas só, né? Aqueles que estão nos auxiliando nesta transmissão, mas eu creio que breve nós vamos poder contar com alguns irmãos aqui para juntos adorarmos ao Senhor, amém? Lucas capítulo 5, versículo 17 diz assim: certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa, para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao homem: os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Feche os seus olhos aí na sua casa, nós vamos orar a Deus nesse momento. Pai amado, muito obrigado pela grande oportunidade nesta noite de poder aqui orar, de poder cantar como nós já fizemos e também ouvir a palavra do Senhor nesse momento. Meu Deus, venha tocar em cada coração neste momento, meu Deus. Venha revelar, ó Pai, esta palavra no coração desses irmãos nesta noite, que está nos ouvindo, meu Deus, e tantos outros que talvez não estão aqui, ó Pai, de forma ao vivo, mas vão ouvir em outros momentos, ó Deus, que eles possam ser tocados pela palavra do Senhor Jesus Cristo, que eles possam ser ministrados através do Teu Espírito Santo, em nome do Senhor. Amém, amém. O tema que eu dei para a mensagem nessa noite é o Evangelho da Graça. Nós muitas vezes falamos na palavra, falamos na época da lei e falamos da época da graça, né? E muitos às vezes confundem essa expressão graça, né, com a expressão liberdade. E não é bem isso que a Bíblia está se referindo quando fala sobre graça. Graça é algo que nós não merecemos, é aquilo que eu não mereço, mas eu recebo, né? Mas se nós olharmos para a Bíblia, o próprio Senhor Jesus, quando ele esteve aqui, há muito mais de 2000 anos atrás, todas as vezes que ele falava sobre o Evangelho, ele usava uma expressão de que nós precisamos, né, seguir padrões, que nós precisamos nos encaixar dentro daquilo que é o verdadeiro Evangelho, para que nós possamos receber a graça do Senhor Jesus Cristo. Então eu quero nessa noite abordar com você sobre esse Evangelho da graça, que não é um Evangelho, vamos assim imaginar um Evangelho light, que muitas vezes muitos hoje têm falado. Não, não é isso. É um Evangelho de poder, é um Evangelho de cura, é um Evangelho de salvação, é um Evangelho de libertação. Foi isso que Jesus estava ministrando, e nessa ocasião que nós lemos aqui nesse texto, fala de algo extraordinário que aconteceu. Mas se nós pararmos para analisar esse contexto, nós vamos nos deparar com algumas pessoas ali. Por exemplo,
ali naquela ocasião existiam fariseus, né? A Bíblia fala assim: certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei. Quem eram essas pessoas? Eram aqueles que tinham a sabedoria e o conhecimento da lei. Então, quando Jesus chegou falando sobre o Evangelho da graça, quando Jesus chegou falando sobre o poder do Evangelho, eles então começaram a perseguir Jesus por causa da mensagem que Jesus estava pregando, uma mensagem diferente daquelas que eles estavam acostumados a ensinar às pessoas. E eles estavam lá sentados ouvindo o que Jesus estava falando, não porque eles queriam aprender alguma coisa, mas a intenção deles era, de alguma forma, acusar Jesus de algum ensinamento contrário àquilo que Moisés havia deixado, aquilo que havia sido colocado, apresentado, né, pelos os patriarcas da fé, né? Então ali, agora há interessante uma frase que diz assim: e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Amados, o Evangelho da Graça fala do poder para curar os doentes. Eu comecei aqui falando sobre alguns irmãos que estão passando por alguma situação como essa, mas eu quero dar um testemunho, né? Que aquela irmã que nós estávamos orando há algum tempo atrás, lá de Sertãozinho, a irmã Lídia, hoje ela teve alta, ela foi curada da Covid-19. Ou seja, os irmãos oraram, os irmãos clamaram e aquela irmã foi curada, foi liberta, foi restaurada. Então, amados, ali diz que o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Aleluia! É esse o Evangelho da graça. É esse o Evangelho que precisa ser pregado nos dias em que nós estamos vivendo. É esse o Evangelho que salva, que cura e que liberta. O Evangelho da graça. Interessante que, de repente, né, eles estavam lá, a Bíblia diz assim: vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar naquela casa. Num outro evangelho fala que eram 4 homens, 4 amigos, que de repente quiseram levar o seu amigo até a presença de Jesus. Como eu falei, amados, Jesus, aonde ele chegava, a multidão se reunia em volta de Jesus, porque a multidão sabia que Jesus tinha poder para curar. A multidão sabia que Jesus tinha poder para restaurar. E Jesus estava naquele lugar, um monte de pessoas, os religiosos estavam ali, ouvindo Jesus pregar, e de repente esses 4 amigos chegam com o seu amigo numa maca, um homem que era paralítico. Era paralítico. E eles, quando chegaram lá, eles não conseguiram entrar com aquele homem lá na presença de Jesus, e eles tiveram uma ideia: opa, vamos fazer o seguinte, vamos subir no telhado e vamos descer com o nosso amigo lá na presença de Jesus. Quem sabe a gente consegue impressionar Jesus, e Jesus de alguma forma pode curar o nosso amigo. Essa era a intenção daqueles homens quando apresentaram Jesus. E você, depois da nossa leitura, a gente percebeu que Jesus realmente realizou um grande milagre na vida daquele homem. Mas quando Jesus viu aquele homem chegando ali, primeira coisa que Jesus falou: vendo-lhes a fé. Jesus viu algo diferente na vida daqueles 4 homens. Jesus observou fé naqueles homens. Talvez ele já tinha visto tantas outras reações ali, mas nenhuma chamou a atenção de Jesus. Mas a reação daqueles 4 homens chamou a atenção de Jesus. A sua reação diante de tudo que você tem vivido tem chamado a atenção de Jesus, meu irmão? Você já parou para pensar nisso? A sua reação, a maneira que você tem lidado com a situação, tem chamado a atenção de Jesus? Amados, ali tinha um monte de pessoas naquele lugar, mas 4 homens despertaram em Jesus a atenção dele. Porque a Bíblia fala que Jesus, vendo a fé daqueles homens, Jesus vendo a fé, e Jesus falou uma palavra que causou um grande espanto: estão perdoados os seus pecados. Talvez a grande maioria no seu interior se assustou: mas como que esse homem pode falar
de perdoar pecados? Quem é Ele? E Jesus, conhecendo o coração daqueles homens, principalmente daqueles que eram os religiosos, e Jesus então falou: bom, se vocês não estão crendo naquilo que eu estou falando a respeito, das minhas palavras, para que vocês possam crer, então Jesus fala: levanta, tome a sua maca e anda. E aquele homem então prontamente obedeceu a voz de Jesus, e ele foi curado ali na vista de todo mundo. E o texto termina dizendo que todo mundo ficou assustado e começaram a glorificar a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Eu te pergunto, você quer ver coisas extraordinárias, meu irmão? Você quer ver coisas extraordinárias acontecer na sua vida, na sua família, no seu ministério, no seu trabalho, aonde você está? Você quer ver coisas extraordinárias acontecer? Então vamos lá, queridos. Vamos olhar para esse texto e vamos buscar alguns princípios, algumas maneiras que nós podemos encontrar essa vitória. Talvez você hoje esteja buscando um milagre em alguma área da sua vida, da sua casa e da sua família. Agora, tudo quanto podemos alcançar de Deus é por meio da graça, mediante a fé naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Queridos, eu não sei se você consegue entender isso. Eu comecei falando sobre o Evangelho da Graça, mas dentro do Evangelho da Graça é necessário você ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé. Então, se você está precisando, buscando alguma coisa para a sua vida nesta noite, a primeira coisa que você precisa alimentar é a sua fé. Tudo quanto podemos alcançar de Deus é pela graça mediante a fé. Mas, amados, a Bíblia, ela nos ensina princípios que Deus usa para nos abençoar. A palavra de Deus, ela nos ensina princípios que nos dirige a alcançar as bênçãos do Senhor. E esses princípios, nós podemos encontrar alguns deles aqui nessa passagem que nós lemos. Esse texto que nós lemos aqui, Então vamos lá. Quais princípios nós podemos observar nesses homens que eu e você podemos aplicar na nossa vida para que nós possamos ser abençoados nesse tempo que nós estamos vivendo, nesse tempo que nós estamos enfrentando de guerras, de crise, de doenças. Vamos lá, o primeiro princípio, disposição. Primeiro princípio que eu gostaria que você hoje pensasse, disposição. Versículo 18 fala assim: vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca. Como eu disse, lá no Evangelho de Marcos fala que eram 4 homens. E eles foram até Jesus. Eles não pediram para Jesus ir até onde eles estavam, não. Eles procuraram encontrar onde estava Jesus. Isto fala de disposição, de encontrar o Senhor. Eu vou para uma outra referência na Bíblia, daquela mulher do fluxo de sangue, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, no versículo 25. Aquela mulher, ela determinou, ela teve disposição de sair da sua casa e ir para onde estava Jesus. Ela teve disposição para encontrar Jesus e ali ela encontrar a cura para a sua vida. Eu vou para o Velho Testamento, quando Eliseu, aquela viúva de um dos servos do profeta, o seu marido havia morrido, e
e as dívidas que ele tinha contraído, os credores estavam batendo na porta para levar o seu filho. Ela foi aonde estava o profeta. Muitas pessoas estão em busca de um milagre, mas não têm disposição para ir aonde está Jesus. Talvez você iria dizer assim para mim hoje: mas pastor, a igreja está fechada. Mas quem falou para você que é só na igreja que nós encontramos Jesus? Quem disse para você que é só aqui, dentro dessas 4 paredes, que nós encontramos Jesus? Não, não, amados. Jesus nós encontramos no nosso tempo de oração. Jesus nós encontramos quando nós abrimos a nossa palavra, e ali o Senhor fala conosco, é ali que nós encontramos Jesus. É claro que na igreja nós também encontramos Jesus. Nesse momento você está em contato com Jesus na sua casa. A palavra do Senhor diz assim: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Jesus está aqui, mas Jesus também está aí na sua casa, meu irmão. Disposição. O que você está fazendo para alcançar o seu milagre? O que você está fazendo para alcançar a sua bênção? O que você está fazendo para mudar a sua vida, meu irmão? Não espere as coisas acontecer. Você precisa ter disposição. Aqueles 4 homens pegaram aquele seu amigo e decidiram levá-lo até a presença de Jesus. Então, queridos, muitas vezes falta disposição. Nós temos disposição para fazer tantas coisas, mas quando se fala das coisas de Deus, parece que a coisa se torna difícil. Nós temos disposição para muitas vezes assistir um filme de 2 horas de duração. Nós temos disposição, quando tínhamos, liberdade, para ir assistir um jogo de futebol e ficar ali no campo, tomando sol na cabeça, Tínhamos disposição para ir assistir um show, tínhamos disposição para ir na cidade, para ir no cinema, nós tínhamos disposição para tantas coisas. Mas cadê a disposição para ir na presença de Jesus? E aí nós queremos que as bênçãos venham até nós. Não, meu querido, não existe essa circunstância. Os 4 amigos tiveram que levar aquele homem até a presença de Jesus. Segundo princípio que eu quero que você hoje aprenda: busque no lugar certo. No mesmo versículo, no capítulo lá no versículo 18, fala: tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. O texto diz que eles procuravam colocá-lo diante de Jesus. Eles queriam, e eles estavam determinados, eles tinham disposição para isso. Eles falam: não, é lá junto, aonde está Jesus, não é outro lugar. Não tem outro lugar, é lá que eu preciso levar o meu amigo. E eu te pergunto: aonde você está buscando o seu milagre? Talvez a gente poderia responder hoje: na igreja. Não, na igreja não está tendo condições de você ir no templo, Ou no pastor, em algum outro profeta. Ou você está buscando o seu milagre ou a sua bênção na economia, num político, eu não sei. Nós às vezes procuramos a solução para as nossas vidas em tantas outras fontes e se esquecemos da fonte maior, que é o Senhor. Que é o Senhor. No Evangelho de João, no capítulo 5, tem uma história interessante. Fala lá do tanque chamado Betesda. Não sei quantos já leram essa história, mas ali conta a história de um tanque que lá tinha muitas pessoas doentes em volta daquele tanque, porque contava-se que em determinado tempo um anjo vinha do céu e movimentava aquelas águas, e aquele que era enfermo de qualquer tipo de doença, que entrasse naquelas águas,
após o anjo mover as águas, ele era curado de qualquer enfermidade. Então você imagina quantas pessoas, milhares de pessoas doentes estavam ali em volta daquele tanque, esperando o anjo vir para mover aquelas águas. E ainda não se falava, o anjo vai vir no dia tal, na hora tal. Não, eles tinham que ficar ali esperando a hora que o anjo viesse para movimentar as águas. Mas no Evangelho de João, no capítulo 5, conta-se que Jesus chegou próximo àquele tanque, e lá tinha um paralítico, e Jesus falou para aquele homem, perguntou se ele queria ser curado. Sabe qual foi a resposta daquele paralítico para Jesus? Ele disse assim: Senhor, eu quero, mas não tem ninguém que me ajude a chegar até o tanque quando o anjo movimenta as águas. Quando eu estou me aproximando do tanque, vem alguém primeiro e entra na minha frente, e eu perco a oportunidade. Mas sabe, amados, na realidade aquele homem não estava entendendo que ali tinha alguém que era maior do que aquele tanque. Os seus olhos estavam olhando apenas para o tanque, que poderia de alguma forma resolver o seu problema. Mas do lado dele tinha alguém poderoso, que estava ali para curá-lo. Sabe, amados, muitas vezes os nossos olhos estão no tanque de Betesda, e do seu lado está Jesus de Nazaré, e você está olhando para o tanque, e as águas estão paradas, e você está esperando as águas se mexer, mas Jesus está do seu lado, pronto para te abençoar. Busque no lugar certo. Jesus estava lá, mas eles não perceberam. Ele não percebeu porque estava esperando pelo agito das águas. Muitas pessoas estão decepcionadas, frustradas, porque colocam a sua expectativa em algo errado. É o que eu disse, estão olhando para o tanque, mas o tanque está lá parado, as águas não se movem mais, porque agora nós temos Jesus de Nazaré que cura, que transforma e que liberta. E nesta noite, com certeza, Jesus quer curar, Jesus quer libertar, Jesus quer restaurar a sua vida, meu amado irmão. Por isso, busque no lugar certo. Segundo princípio. Terceiro, determinação. Aleluia. Determinação. Lá no versículo 19 ele fala assim: não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram no telhado daquela casa, e lá eles desceram o seu amigo. Amados, pensa na dificuldade que aqueles 4 homens tiveram para conseguir levar o seu amigo até o alto daquela casa. Não é fácil você carregar uma pessoa, né, que é impossibilitada de andar. Se você carregar numa estrada normal já é difícil, imagina você subir numa casa com uma pessoa nessas condições. Ser determinado é saber o que você quer, estar decidido. Mesmo eles chegando na porta daquela casa, né, não achando por onde introduzir, por causa daquela multidão, eles não foram embora. Talvez, amados, muitos de nós, se estivéssemos naquela situação, iríamos virar para o nosso amigo e dizer assim: ó, infelizmente, não tem condições, você vai voltar para sua casa paralítico. Não tem jeito. Quantas vezes nós já chegamos diante de pessoas que estão orando, que estão clamando, ou até mesmo já chegaram para a minha vida ou para a sua vida, que você já está orando e clamando, e alguém disse assim: para de orar, não tem mais jeito. Quantas vezes você já ouviu essa frase? Mas esses 4 homens, eles estavam determinados, e eles não desistiram. Há pessoas que só porque não deu certo uma vez, elas desistem. Desistem da sua família, desistem da igreja, do ministério, da carreira, dos sonhos. Amados, eu vou dizer uma verdade aqui.
você pode até se assustar. Eu tenho comigo no meu coração que a igreja vai sofrer uma mudança muito grande. Se tudo isso voltar ao normal, vamos assim dizer, entre aspas, a igreja voltar ao normal, eu imagino que vai ser uma mudança muito radical entre os irmãos. Muitos vão ter desistido de continuar na igreja, e outros que nunca entraram numa igreja vão vir para a igreja. Eu imagino isso, mas que pode acontecer dessa forma. Por quê? Porque muitos que já estavam na igreja há muitos anos, se acostumaram com a igreja e de repente viram que não está acontecendo mais os cultos da maneira que eles estavam acostumados a vir na igreja todo domingo, aquilo se tornou uma rotina para ele. E como já não tem mais, então ele perde a esperança e aí ele desiste, ele desanima da igreja. Mas enquanto que outros que nunca entraram numa igreja e de repente foram acometidos de uma doença, de uma enfermidade, de um problema financeiro, e eles correram para a igreja, correram para Jesus, e quando eles verem que a igreja volta a funcionar, eles vão vir para a igreja, porque eles viram que Jesus é o único que pode resolver os seus problemas. Determinação. Muitos, no primeiro problema, na primeira dificuldade, desistem da sua família, da igreja, do ministério, da carreira, dos sonhos. Dos sonhos. Quantas pessoas que já desistiram de viver. Deus honra a nossa perseverança. Deus honra a nossa perseverança. O quarto princípio: buscar uma solução, uma alternativa, uma saída. Amados, aqueles 4 homens chegaram lá e viram um problema. Opa, não tem como a gente entrar com ele aí, né? Uma dificuldade. Mas o que eles fizeram? Eles subiram no terraço lá, ou melhor, no telhado, e baixaram aquela maca até onde estava Jesus. Eu fico aqui a imaginar Jesus ali dentro daquele lugar, os fariseus, os religiosos lá, tudo observando Jesus falando, ministrando ali, aquela multidão de pessoas ali ouvindo Jesus, e de repente o telhado se abre, e aí começa a descer alguém. Que cena, que coisa estranha. E quando Jesus viu aquilo, talvez ele parou de falar o que ele estava falando, e ele falou, vendo a fé daqueles homens, Jesus olhou e disse, vendo a fé de vocês, ele disse, perdoados são os seus pecados. Aqueles homens, eles perceberam, não dá para entrar pela porta, nós vamos pelo telhado, não adianta ficar murmurando, reclamando. Sabe, amados, o grande problema nosso é esse. Nós ficamos reclamando, murmurando. Vamos buscar uma solução, uma alternativa, mas nós não vamos desistir. Amém? Eu não vou desistir. Eu não vou desistir da minha fé em Jesus Cristo, nunca. Não vou desistir. Estou nessa caminhada há muitos e muitos anos, eu já falei para os irmãos, né? Estou nessa caminhada há muitos anos e eu não vou desistir. Porque eu amo esse Deus que é maravilhoso. Por mais dificuldade que nós possamos enfrentar, queridos, nós precisamos sempre buscar uma saída, e a saída é o Senhor Jesus Cristo. A solução é Ele. E o quinto princípio, amados, fé através de atitudes. Versículo 20 fala assim: vendo a fé que eles tinham, vendo Jesus a fé. Agora, uma pergunta: será que a gente consegue ver a fé? Será que nós podemos enxergar a fé? Sabe, queridos, fé
se enxerga através das nossas atitudes. A fé, ela pode ser vista através da minha atitude. Como que eu estou reagindo diante do problema? Qual é a minha reação diante da dificuldade? Aqueles 4 homens tiveram uma reação inusitada ali. Aqueles 4 homens tiveram uma reação diante do problema que chamou a atenção de Jesus. E Jesus falou, vendo a fé desses homens, né? Jesus está de olho no seu esforço, na sua determinação. Jesus está vendo o seu empenho, a sua gratidão por aquilo que ele já tem feito na sua vida. Ele está de olho, né? E se você realmente tem atraído o Senhor através da sua fé, com certeza você vai experimentar os milagres na sua vida. E eu termino essa mensagem relembrando os 2 últimos versículos desse texto que nós lemos. Imediatamente, aquele homem se levantou na frente de todos, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram maravilhados e começaram a glorificar a Deus, e cheios de temor diziam, hoje vimos coisas extraordinárias. Lembra que no começo do texto diz, né? No comecinho do texto diz assim, que lá estava Jesus, ele estava ensinando, todos estavam assentados e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Sabe, meu irmão, Jesus continua sendo o mesmo hoje. O evangelho da graça, como é o tema da nossa mensagem, é o evangelho que continua sendo o mesmo ainda hoje. Continua sendo ensinado, ministrado o mesmo evangelho ainda hoje. Jesus nos ensinou a continuar proclamando esse evangelho, o evangelho da graça, do poder, da salvação, da restauração. Então, como a gente viu ali, aquelas pessoas ficaram maravilhadas, porque ali aconteceu coisas extraordinárias. Todos ficaram cheios de temor e começaram a glorificar a Deus. Deus quer fazer coisas extraordinárias em nosso meio. Deus quer fazer coisas extraordinárias na sua vida. Deus quer fazer coisas extraordinárias na sua família. Deus quer fazer coisas extraordinárias no seu trabalho. Como que vai acontecer isso? Quando você aplicar esses princípios que nós aqui observamos da palavra de Deus. Se você acreditar, você vai receber a sua vitória. Eu quero orar nesse momento. Eu vou pedir para você na sua casa fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, e nós vamos nesse momento orar a Deus. Senhor, meu Deus, Pai poderoso, eu quero nesse momento orar por cada irmão, por cada um dos nossos amados irmãos que está nos ouvindo nesta noite, Pai. Meu Deus, que eles sejam tocados nesse momento pela Tua palavra, que esta palavra possa, meu Deus, frutificar nesses corações, que eles possam ser fortalecidos, ó Deus, pela Tua graça, que eles possam ser cheios, ó Deus, da Tua unção, que esse evangelho, Pai, o evangelho da graça, possa alcançar cada família nesse momento, que assim como aqueles 4 homens, ó Deus, eles entenderam a respeito desse evangelho, e eles foram em busca de um milagre para suas vidas, que assim seja, Pai amado, nesta noite, sobre cada família, sobre cada irmão que está nos assistindo nesta noite, em nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Ainda eu quero orar mais uma vez, mas antes eu quero fazer um apelo. Eu não sei quantos estão nos ouvindo, e eu não sei quantos vão nos ouvir. Se você ouviu essa mensagem nesta noite, e o Espírito Santo tocou no seu coração hoje, e você gostaria de entregar sua vida para Jesus, ou você quer reconciliar com o Senhor Jesus, eu quero te dar essa oportunidade nesse momento.
mesmo à distância. A Bíblia conta a respeito de um centurião que foi procurar Jesus porque o seu servo estava doente. E ele disse para Jesus: eu não sou digno de que entres na minha casa, mas manda uma palavra. E Jesus viu que aquele homem teve fé. E meu irmão, eu tenho fé suficiente para dizer para você que mesmo aí onde você está, Jesus pode salvar a sua vida. Meu amigo, se você está à procura de paz, se você tiver fé no seu coração, como nós aqui lemos na palavra do Senhor, se você orar comigo nesse momento, Deus pode restaurar você. Se você está agora disposto a entregar a sua vida para Jesus, eu gostaria que você orasse comigo nesse momento. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero, neste momento, entregar a minha vida nas suas mãos. Eu me arrependo de todos os meus pecados e entrego o meu coração nas suas mãos. Senhor, eu quero ter uma nova vida. Transforma-me, ó Deus, com o teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu amado, meu amigo, se você fez essa oração, você entregou a sua vida para Jesus nesta noite, você pode depois nos procurar. Tem aí os nossos contatos na nossa página. No final dessa live provavelmente vai aparecer também os nossos contatos, e você pode entrar e nos procurar, e nós vamos ter o maior prazer de poder te ajudar, para que você possa também experimentar esse Deus que é poderoso. Amém? Mas não deixe passar essa oportunidade, né? Vai lá, nos procure, nós queremos orar pela sua vida, nós queremos interceder por você. Amém? Glória a Deus. Eu vou dar alguns recados, nós vamos finalizar daqui a pouquinho, mas antes nós vamos passar aqui alguns recados para os irmãos. Terça-feira, eu vou deixar marcado o G100 para terça-feira, porque nós não temos nada ainda agendado com os pastores, mas se tiver alguma alteração, a gente avisa os irmãos. Então, na terça-feira, às 20 horas, nós temos o G100, tá? A live do G100, tá certo? E na sexta-feira, a live do Encontro da Vitória, também às 20 horas. Amados, se tiver alguma alteração, a gente sabe que o prefeito está aí para lançar um novo decreto. A gente não sabe o que vai acontecer na cidade nessa semana que estamos iniciando, mas a princípio nós ainda vamos manter os nossos cultos, né, de forma online. Como eu falei, amados, nós não podemos brincar com tudo isso que temos acontecido, né? Se você precisar de oração, meu querido, é só entrar em contato conosco, a gente vai orar por você. Se você precisar de uma visita, a gente pode até fazer uma visita na sua casa, né? A gente vai com máscara, a gente usa o álcool em gel, a gente vai estar nos prevenindo, mas a gente quer o seu bem, a gente está orando pela sua vida todos os dias. Mas se você precisar de algum aconselhamento, de oração, só nos procurar, que nós estamos à disposição para ajudar você, tá bom? Então esses são os nossos compromissos da semana. Se tiver alguma alteração, tá? A gente vai estar comunicando. Por isso é importante você estar atento a todos os nossos comunicados nas nossas redes sociais, porque ali nós vamos estar passando os avisos para vocês. Amém? Nós vamos orar, terminando então esse encontro maravilhoso. Que Deus realmente continue operando na sua vida. Não esqueça, né, de estar mantendo a sua fidelidade também ao Senhor, tá bom? Para que a igreja continue esse projeto maravilhoso. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua presença, Senhor amado, por todos aqueles que nos acompanharam durante todo esse tempo, meu Deus, que o Senhor possa estar, ó Deus, abençoando essas famílias, protegendo cada um deles, ó Pai. Ó Senhor, prepara essa semana, que seja uma semana de paz, de vitória, de bênção, de conquista, meu Deus, para todos, ó Deus. Nos livra de todo mal, Senhor. Nós oramos pelas famílias que estão precisando de um milagre, ó Deus,
tantos que estão sendo afetados, ó Deus, por esse vírus, ó Pai. Tem misericórdia dessas famílias, Senhor Deus. Ó Pai, entra com a sua ação, Senhor Deus, protege cada uma delas. Nós oramos pela nossa cidade também, Senhor Deus. Tem misericórdia dessa cidade, das autoridades que estão ali, ó Pai, na direção. Dê sabedoria para que eles possam lidar, ó Pai, com graça, ó Deus, com toda essa situação, ó Pai. Nós oramos nesse momento, meu Deus, e desde já nós agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, meu irmão. Deus te abençoe. Um grande abraço para você e tenha uma boa noite.